Espírito Santo, entra na minha casa e quebra o mal que desviava meu propósito. Poderosa oração. Há momentos em que a pessoa olha para a própria vida e percebe que algo a empurrou para longe do caminho que deveria estar seguindo. Não foi por falta de esforço, nem por ausência de vontade, mas por forças silenciosas, circunstâncias acumuladas e desvios quase imperceptíveis que juntos construíram um afastamento profundo do propósito que antes parecia tão claro. Talvez seja exatamente isso que você sente agora, uma sensação de cansaço que não vem apenas do corpo, mas da alma. Uma inquietação que não se explica com palavras, mas que grita dentro de você pedindo direção. E é justamente nessa hora que a presença do Espírito Santo se torna essencial, porque ele vê o que você não consegue ver e alcança áreas que você não consegue tocar. Ao longo da vida, portas que pareciam abertas se fecharam sem aviso. Decisões que pareciam corretas revelaram consequências dolorosas. Pessoas que deveriam apoiar acabaram trazendo confusão. E no meio disso tudo, o propósito, aquilo que deveria te conduzir com firmeza, foi sendo obscurecido por batalhas constantes, por pressões internas, por vozes que tentaram te convencer de que você não era capaz. Mas hoje, neste exato momento, você está diante de algo maior do que suas próprias forças. Está diante da oportunidade de ser realinhado. E não por estratégias humanas, mas pela própria presença do Espírito Santo entrando na sua casa, tocando seu interior e desfazendo o mal que tentava manipular sua trajetória. Existe uma passagem que ecoa exatamente essa verdade e fala com precisão ao seu coração. O Senhor firma os passos daquele que se agrada dele. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Salmos 37, 23, 24. Essa mensagem penetra o caos interno e expõe uma realidade que talvez você tenha esquecido. Seus passos nunca estiveram soltos ao acaso. Mesmo quando tudo parecia perdido, o Espírito Santo já observava cada movimento e aguardava o momento em que você pediria por direção. Não como quem implora, mas como quem compreende que precisa retomar o que foi interrompido. E é por isso que esta oração não é apenas mais uma. Ela é um chamado para quem reconhece que carregou fardos pesados demais, que ouviu conselhos equivocados, que aceitou pensamentos que não deveria ter aceitado e que permitiu que circunstâncias externas definissem rotas que nunca foram planejadas para a sua vida. Hoje, o Espírito Santo entra na sua casa não apenas como visitante, mas como aquele que estabelece ordem, expõe o que estava oculto e quebra o mal que desviava seu propósito. Aqui começa um processo profundo de reconstrução, clareza e reposicionamento. Agora, coloque-se completamente presente. Silencie sua mente por alguns instantes e abra espaço para o que ele está prestes a realizar. Não é uma mudança superficial, é um realinhamento completo. Respire fundo, permita que seu coração se renda e prepare-se para a oração que vai marcar este novo capítulo. Porque o Espírito Santo está prestes a agir exatamente onde você mais precisa. Espírito Santo, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, me encontro diante da sua santa presença, reconhecendo que nenhum outro poder é capaz de penetrar tão profundamente nas regiões ocultas da minha alma quanto o teu. Hoje, abro cada cômodo desta casa e cada área fragilizada do meu interior, para que tua atuação seja completa, retirando tudo que gerou distorções, desvios e confusões ao longo da minha trajetória. Espírito Santo, atravessa este ambiente com tua força incontestável, destruindo influências silenciosas que se acumularam com o tempo, neutralizando sentimentos que entraram sorrateiramente e eliminando pensamentos que conduziram escolhas equivocadas. Revela onde perdi o rumo, onde aceitei pesos que nunca deveriam ter estado sobre mim e onde permiti que forças contrárias moldassem meus passos.
Exponha intenções escondidas, caminhos falsos e armadilhas cuidadosamente preparadas para me afastar da rota correta. Dissipa ruídos internos que alimentavam inseguranças, corta laços que tentavam manipular minha visão e restaura agora a clareza que o mal tentou apagar. Espírito Santo, toca nas áreas que foram deformadas por batalhas sucessivas, marcas emocionais profundas e decisões tomadas em momentos de cansaço ou fragilidade. Penetra pensamentos que se transformaram em muralhas, criando bloqueios invisíveis que me impediram de perceber desvios perigosos. Desfaz estratégias direcionadas contra este lar, cessando qualquer influência espiritual que tentava enfraquecer minha fé e gerar desequilíbrio. Que cada parede desta casa seja tomada por tua presença, dissipando atmosferas carregadas, interrompendo tensões e retirando inquietações sem origem aparente. Restaura a sensibilidade do meu espírito, capacitando-me a distinguir rapidamente quando algo não vem de ti. Ensina-me a identificar distrações disfarçadas, rupturas internas e sinais que tentei ignorar. Que eu jamais volte a aceitar sementes plantadas pelo inimigo, nem permita que pequenas brechas cresçam ao ponto de comprometer meu caminho novamente. Espírito Santo, intervém nas regiões onde as trevas tentaram negociar minha identidade, entregando-me opções enganosas, oportunidades ilusórias e rotas que se apresentaram como promessas, mas escondiam prisões. Rompe conselhos que receberam espaço dentro de mim e que foram aceitos mesmo sem coerência espiritual. Que influências equivocadas sejam completamente destruídas e que palavras negativas liberadas contra meu futuro percam toda a eficácia. Espírito Santo, desmantela estruturas emocionais que se formaram a partir de inseguranças antigas, transformando fragilidades em resistência interior. Reconstrói minha capacidade de decidir com firmeza, iluminando a verdade por trás de pessoas, ambientes e situações que antes não consegui interpretar. Que ciclos de confusão se encerrem definitivamente e que meu coração volte a caminhar com pureza, foco, coragem e maturidade. Espírito Santo, entra nesta casa como um escudo poderoso, impedindo aproximações malignas e fechando acessos que foram abertos nos momentos mais frágeis da minha história. Interrompe transmissões espirituais negativas, purifica atmosferas contaminadas e encerra toda a atividade que tentava perturbar minha mente. Estabelece tua presença como fundamento sólido deste lar, restaurando ordem, alinhamento e estabilidade. Purifica ambientes que foram afetados por palavras carregadas de tristeza, por memórias dolorosas ou por sentimentos que drenavam minha paz. Guia meu interior para que haja equilíbrio entre o que penso, sinto e decido. Que nenhum ruído interno tenha mais liberdade para influenciar meus passos. E que nenhuma instabilidade volte a determinar minhas escolhas. Espírito Santo, remove influências que me faziam retroceder, desistir ou duvidar do meu valor. Toca memórias que abriram brechas, cura feridas, que deixaram rastros de fragilidade e desfaz promessas vazias que geraram expectativas frustradas. Que pensamentos de incapacidade, medo e paralisia sejam destruídos. Espírito Santo, reestrutura minha visão de futuro e devolve-me a capacidade de enxergar possibilidades que antes estavam encobertas. Dissipa o mal que tentava me afastar do meu propósito e restaura minha coragem em um nível mais profundo. Fortalece minha consciência, reafirma minha identidade e refina minha postura diante dos desafios que surgirem. Leva-me a um nível de entendimento onde nenhuma mentira consiga se estabelecer novamente. Espírito Santo, ordena que todo o mal que tentou reescrever minha história seja destruído de maneira definitiva. Corta ciclos que drenavam minha energia, encerra vínculos que alimentavam desgaste emocional e interrompe padrões que tentavam me arrastar para confusão e estagnação.
Quebra mentiras repetidas, desfaz influências externas que tentavam moldar meu caráter de forma distorcida e retira completamente qualquer ação que tentava sabotar meu propósito. Espírito Santo, ergue novamente minha trajetória sobre tua direção. Firma cada área que estava fragilizada e reacende em mim uma força que não se abala. Que tudo aquilo que se levantou para me afastar seja removido e que minha caminhada retorne agora ao rumo certo sob tua presença, tua proteção e tua autoridade. Espírito Santo, neste instante, abro minha mente para que tua sabedoria atravesse cada área que antes estava confusa, bloqueada ou tomada por interpretações equivocadas que me levaram a decisões distantes daquilo que eu deveria ter vivido. Peço que restaures minha percepção de forma profunda, removendo distorções construídas por frustrações acumuladas, palavras negativas, experiências dolorosas e lembranças que geraram limitações silenciosas dentro de mim. Que toda visão embotada seja iluminada pela tua clareza, permitindo-me enxergar com precisão onde existem portas legítimas, onde existem atalhos ilusórios e onde o inimigo tentou colocar caminhos aparentemente corretos, mas perigosos. Espírito Santo, reorganiza meus pensamentos para que nenhuma ansiedade, cansaço ou sentimento antigo tenha autoridade para me conduzir novamente a direções que não estavam alinhadas com o propósito que sempre esteve reservado para mim. Faz cessar comparações, ruídos internos e conclusões precipitadas que tantas vezes me impediram de perceber oportunidades verdadeiras. Restaura minha sensibilidade espiritual para identificar quando algo tenta desviar minha atenção, quando uma decisão não vem de ti e quando uma situação exige paciência, discernimento e maturidade emocional. Fortalece minha capacidade de enxergar o tempo certo, de compreender transições, de avaliar o que agrega e de afastar o que apenas pesa. Espírito Santo, que minha percepção seja reconstruída em um nível tão profundo que nenhuma manipulação emocional, nenhuma influência externa e nenhum medo disfarçado consiga distorcer novamente minha visão. Ensina-me a reconhecer com clareza quando estou diante de uma direção segura e quando estou diante de uma armadilha cuidadosamente preparada. Que minha mente seja limpa, meu discernimento seja ampliado e minha capacidade de interpretar a realidade seja guiada exclusivamente pela tua presença, para que eu avance com segurança, consciência e firmeza no caminho que realmente me conduz ao propósito que me pertence. Espírito Santo, abre agora o campo da minha compreensão e remove de dentro de mim toda a interpretação distorcida que foi construída ao longo de períodos de dor, desgastes emocionais e escolhas precipitadas. Refaz minha capacidade de perceber o que é verdadeiro e o que é apenas uma aparência enganosa. Toca pensamentos que se tornaram confusos pelo excesso de preocupações. Desfaz ideias que foram moldadas por inseguranças antigas e elimina conclusões que me afastaram da rota certa. Que minha mente seja como uma janela totalmente aberta, recebendo tua clareza para distinguir o que edifica do que destrói, o que impulsiona do que apenas me cansa, o que provém de ti e o que foi colocado para me desviar discretamente. Espírito Santo, organiza meu interior de maneira tão profunda que nenhum eco do passado consiga mais interferir no meu discernimento. Refina minha percepção para que o meu olhar não se deixe influenciar por sentimentos passageiros, para que minhas decisões não sejam guiadas por temores silenciosos e para que minha jornada seja conduzida pela direção correta. Espírito Santo, toca áreas da minha mente que foram enfraquecidas por conselhos errados, por expectativas frustradas e por experiências que deixaram feridas que eu jamais soube como lidar. Atinge camadas profundas onde eu armazenei conclusões precipitadas, interpretações equivocadas e interpretações que se formaram quando eu não tinha maturidade suficiente para compreender o que vivia.
Desfaz percepções que me limitaram, que me fizeram acreditar que eu não seria capaz de avançar, ou que o caminho diante de mim sempre seria confuso. Espírito Santo, restabelece minha lucidez, trazendo-me a capacidade de analisar cada situação sem medo, sem ansiedade e sem pressões internas que antes determinavam meus passos. Que eu consiga reconhecer onde há oportunidade verdadeira e onde há apenas distração disfarçada. Que minha visão não se perca mais em detalhes irrelevantes e que meu coração não aceite mais interpretações criadas pela dor. Espírito Santo, elimina ruídos internos que me fizeram seguir caminhos tortuosos, acreditando que eram escolhas corretas. Rompe com a influência emocional de decisões antigas que ainda se projetavam sobre meu presente, tentando me manter preso a um ciclo de confusão. Liberta minha percepção de comparações constantes que apenas roubaram minha confiança. Não permitas que minha visão seja pautada por sentimentos negativos, marcas de fracassos ou por impressões criadas por pessoas que não conheciam minha história. Espírito Santo, devolve-me a habilidade de interpretar acontecimentos com sabedoria e serenidade. Que eu não veja mais a vida com lentes distorcidas, mas com entendimento elevado, capaz de identificar com exatidão o que foi preparado para mim. Torna-me sensível às mudanças, atento à tua voz e firme para escolher o caminho certo, mesmo quando ele exigir coragem e reestruturação. Espírito Santo, declara sobre minha mente um silêncio que interrompe qualquer pensamento que tenta me afastar da clareza que vem de ti. Cessa ideias que se alimentaram de insegurança. Repreende argumentações internas que tentavam me convencer de que eu não estava pronto e desfaz conclusões que me levaram por atalhos que apenas atrasaram minha evolução. Remove percepções que foram influenciadas por dor mal resolvida, sentimentos de inferioridade ou culpa que nunca vieram de ti. Espírito Santo, devolve-me a capacidade de diferenciar pressa de direção, emoção de confirmação, impulso de sabedoria. Que nenhum reflexo do passado interfira mais na minha visão do futuro. Que minha percepção seja limpa, firme e totalmente alinhada àquilo que conduz ao propósito que me pertence. Espírito Santo, transforma meu discernimento em uma ferramenta poderosa para que eu nunca mais seja enganado por portas que parecem promissoras, mas escondem prisões. Capacita-me a identificar relações que não agregam, decisões que não constroem e caminhos que não sustentam meu avanço. Que eu saiba perceber quando algo é apenas bonito aos olhos, mas destrutivo para a alma. Espírito Santo, afasta imediatamente tudo o que tenta manipular meu entendimento. Não permitas que seduções emocionais, elogios vazios ou promessas ilusórias confundam meu julgamento. Que minha percepção seja tão restaurada que nenhum engano consiga se aproximar sem ser imediatamente revelado. Corrige minha forma de interpretar sinais, ajusta minha compreensão sobre ciclos e me ensina a reconhecer com maturidade quando é hora de permanecer e quando é hora de partir. Espírito Santo, estabelece sobre minha mente uma nova forma de enxergar, uma perspectiva sólida, equilibrada e protegida contra qualquer interferência que tente distorcer o caminho preparado para mim. Alinha minha percepção para que cada passo seja tomado com convicção, consciência e sabedoria. Traz ao meu entendimento a certeza do que é real, a coragem para rejeitar o que não serve e a sensibilidade necessária para identificar quando algo é enviado por ti. Guia meu olhar para que eu não se perca mais entre possibilidades falsas, nem aceite direções que apenas roubam minha energia e meu tempo. Restaura completamente minha percepção para que cada escolha me conduza com precisão ao propósito que sempre esteve ao meu alcance, mas que tantas vezes se tornou difícil de enxergar. Espírito Santo, que minha visão seja reerguida, fortalecida e protegida,
e que nada volte a comprometer o caminho que estou destinado a seguir. Espírito Santo, estende tua presença sobre cada passo que dou, removendo de minha trajetória qualquer vestígio de instabilidade que tenha sido plantado pelas lutas que enfrentei. Toca os territórios ocultos da minha alma, onde ainda existem marcas de decisões impensadas, dúvidas acumuladas e temores silenciosos que tentaram comandar meu ritmo de vida. Alinha meus passos com precisão, para que eu não volte a caminhar por rotas que me afastavam do equilíbrio. Que cada movimento seja sustentado pela tua firmeza e não pelas emoções passageiras que tantas vezes me levaram para longe da direção correta. Espírito Santo, conduz-me de forma tão sólida que nenhuma influência externa, nenhum conselho precipitado e nenhuma pressão emocional consiga novamente distorcer o caminho que devo seguir. Fortalece meu interior com estabilidade e maturidade para permanecer no trajeto que me leva ao meu propósito. Espírito Santo, toca nos espaços internos onde meus passos vacilaram, onde a insegurança dominou minha capacidade de avançar e onde a confusão abriu portas para escolhas inadequadas. Entra nas raízes das minhas incertezas e transforma cada fraqueza em força. Quebre padrões de comportamento que sabotaram minhas decisões e corta, um a um, os vínculos que alimentavam ciclos repetitivos de estagnação. Espírito Santo, firma meus pés em solo seguro, onde nenhum vento de dúvida consiga mover-me novamente para direções sem fundamento. Que eu aprenda a caminhar com convicção, mesmo quando a estrada parecer silenciosa, mesmo quando o avanço exigir paciência e mesmo quando o cenário não apresentar respostas imediatas. Espírito Santo, desfaz pegadas que deixei em caminhos perigosos e apaga agora qualquer rastro que o inimigo tentou usar para me conduzir de volta a lugares de fraqueza. Revela rotas que antes eu não conseguia enxergar porque minha mente estava ofuscada pela pressa, pelo medo ou pelo apego a situações que já tinham perdido o sentido. Ensina-me a distinguir caminhos amplos que seduzem, mas não sustentam, de trajetos estreitos que moldam, fortalecem e me aproximam do propósito. Espírito Santo, retira a ansiedade que sempre tentou controlar meus passos e substitui por serenidade, equilíbrio e sabedoria. Que a tua presença seja a referência que acompanha cada decisão e cada movimento. Espírito Santo, protege meus passos contra distrações cuidadosamente disfarçadas, que surgem como oportunidades, mas carregam riscos escondidos. Preserva-me de influências que tentam apressar minha jornada e de pessoas que tentam ditar meus caminhos conforme suas próprias expectativas. Que eu não seja mais conduzido pela necessidade de agradar, pela vontade de comprovar algo ou pelo medo de ficar para trás. Espírito Santo, coloca uma blindagem espiritual sobre minha caminhada, impedindo que eu seja confundido por ruídos, opiniões desnecessárias ou sentimentos que me afastam daquilo que realmente importa. Que meus passos sejam guiados por propósito e não por impulsos. Espírito Santo, libera sobre mim estabilidade emocional para que minhas decisões não oscilarem mais conforme o peso das circunstâncias. Ensina-me a permanecer firme, mesmo quando o cenário ao redor parecer incerto. Dá-me sabedoria para perceber quando é hora de avançar com força e quando é hora de esperar com paciência. Que nenhuma decepção passada seja capaz de influenciar meus próximos passos. Espírito Santo, firma meus pés na tua direção, de tal forma que a minha trajetória seja marcada por constância, foco e resiliência. Remove da minha mente todo pensamento que tenta me empurrar para a desistência e coloca no meu espírito coragem renovada para continuar. Espírito Santo, estabelece sobre minha caminhada uma proteção contínua para que eu não me perca mais em caminhos sem sentido. Guia meus passos com precisão, ajustando cada detalhe que antes estava desalinhado.
Que eu caminhe com segurança, mesmo quando não vejo o final da estrada, porque tua presença é suficiente para garantir que eu não serei conduzido ao erro. Espírito Santo, firma minha vida sobre fundamentos sólidos, fortalece minha capacidade de resistir às pressões e prepara meu coração para seguir adiante com firmeza. Que nada volte a enfraquecer a rota que me conduz ao propósito que nasceu comigo. Desejo caminhar por caminhos estáveis, sustentado pela tua direção, protegido pela tua autoridade e guiado pela tua sabedoria, até que cada passo me leve exatamente ao lugar onde devo estar. Espírito Santo, estende tua presença sobre cada ambiente deste lar, removendo qualquer vestígio de perturbação que tentou se instalar silenciosamente ao longo do tempo. Toca paredes, portas, janelas e cada espaço que já absorveu palavras negativas, tensões ou lembranças que drenaram minha paz. Que nenhuma influência obscura permaneça, nenhum pensamento desordenado encontre abrigo e nenhuma atmosfera pesada continue a operar dentro desta casa. Espírito Santo, transforma este lugar em território protegido onde a serenidade domina, onde a harmonia prevalece e onde toda presença contrária seja expulsa imediatamente. Estabelece tua autoridade para que nada que tente desestabilizar minha mente ou meu espírito tenha abertura para entrar novamente. Que o ambiente seja fortalecido de tal forma que até mesmo quem cruzar esta porta sinta que aqui existe ordem, descanso e segurança. Espírito Santo, percorre cada canto desta casa e elimina energias que tentaram criar inquietação, medo e desgaste emocional. Remove pesos que foram depositados por situações difíceis, por conversas dolorosas e por temporadas em que a angústia parecia maior do que a esperança. Restaura a leveza que foi perdida, desfazendo camadas espirituais que tornaram este ambiente vulnerável a ataques silenciosos. Que nenhum tipo de perturbação encontre espaço, nenhuma sombra permaneça e nenhuma lembrança negativa continue alimentando tensões internas. Espírito Santo, coloca um escudo sobre os sentimentos que foram feridos aqui, cura cada marca emocional que deixou rastros de insegurança e restitui a estabilidade que tornou este lar frágil em momentos de luta. Espírito Santo, fortalece este lar com estrutura espiritual capaz de suportar tempestades, pressões externas e conflitos que tentaram comprometer a paz. Desfaz toda semente de discórdia, ruído de desentendimento e raiz de desgaste emocional. Que palavras que foram ditas em momentos de fraqueza não continuem ecoando, que mágoas não criem divisões e que nada produzido pelo inimigo tenha permanência neste espaço. Espírito Santo, estabelece uma barreira invisível, porém inquebrável, afastando ataques que tentam roubar meu foco, minha motivação e minha tranquilidade. Que todo espírito de perturbação seja repelido e que a serenidade retorne como fundamento. Espírito Santo, transforma este lar em um refúgio que fortalece a alma e repousa a mente. Que cada ambiente carregue tua presença, a ponto de restaurar ânimo, renovar força e refrescar emoções desgastadas. Que meus dias aqui não sejam marcados por cansaço, mas por equilíbrio. Que minhas noites não sejam preenchidas por inquietações, mas por descanso profundo. Espírito Santo, ordena que cada sensação de opressão seja destruída, que cada movimento espiritual contrário cesse e que tudo aquilo que tentou contaminar este ambiente seja retirado pela raiz. Restaura a paz que antes parecia impossível de recuperar e devolve à minha casa a essência de segurança que foi perdida em períodos de luta. Espírito Santo, protege este lar contra visitas que carregam intenções ocultas, contra influências emocionais que geram confusão e contra energias que tentam estabelecer desequilíbrio. Que apenas o que vem de ti permaneça aqui, que somente conversas saudáveis encontrem espaço, que apenas presenças de paz cruzem esta porta.
Espírito Santo, fecha caminhos espirituais que foram abertos sem percepção. Encerra movimentações que tentaram infiltrar tristeza, desgaste e frustrações. Que nenhuma palavra negativa lançada contra esta casa prospere e que tudo o que foi dito para gerar desordem seja cancelado. Espírito Santo, estabelece a tua proteção contínua sobre este lar, blindando minha família, minhas emoções e meu propósito contra qualquer ataque que tente novamente entrar por meios sutis. Que cada noite seja guardada, cada manhã seja renovada e cada passo dentro desta casa seja sustentado por tua presença. Espírito Santo, transforma este ambiente em um território tão sólido que nenhuma obra contrária consiga atravessar suas fronteiras. Que tua presença seja o fundamento, tua força o muro e tua autoridade o escudo que preserva tudo o que aqui se encontra. Que esta casa permaneça protegida, preservada e fortalecida, tornando-se o lugar onde minha alma encontra segurança e onde meu propósito encontra estabilidade para crescer. Espírito Santo, estende tua presença sobre todas as áreas onde minhas próprias escolhas criaram peso, cansaço e atraso. Toca profundamente as responsabilidades que assumi sem perceber que estavam drenando minha força, roubando minha clareza e desviando minha energia daquilo que realmente me conduz ao propósito. Espírito Santo, identifica dentro de mim compromissos emocionais que aceitei por medo de decepcionar, obrigações que abracei sem sabedoria e tarefas que carreguei apenas para preencher vazios, mas que nunca foram destinadas a mim. Remove de minhas mãos tudo aquilo que mantinha meu espírito preso, minha mente cansada e minha caminhada lenta. Desfaz nós que amarrei sem perceber e corta vínculos que estavam drenando meu equilíbrio. Espírito Santo, alivia meu interior, para que eu avance com leveza e direção, livre daquilo que estava ocupando espaço demais na minha vida. Espírito Santo, elimina responsabilidades que não geram crescimento, relações que não acrescentam e esforços que só trazem desgaste. Remove expectativas que outros colocaram sobre meus ombros, exigências irreais que aceitei por fraqueza e compromissos que abracei sem consultar tua vontade. Espírito Santo, toca em cada área onde me tornei refém de rotinas que não edificam, obrigações que não fazem sentido e preocupações que ocupam tempo e energia que deveriam estar direcionados ao meu propósito. Liberta-me de qualquer ambiente que consome minha paz, de qualquer pessoa que exige mais do que entrega e de qualquer obrigação que apenas me afasta da jornada certa. Que eu não carregue mais o que não me pertence. Espírito Santo, remove também hábitos desgastantes que consumiram minhas forças e criaram ciclos de estagnação dentro de mim. Retira comportamentos repetitivos que me levaram ao mesmo lugar, elimina distrações silenciosas que ocuparam meus dias e desfaz rotinas que construí em momentos de desânimo. Espírito Santo, reorganiza minhas prioridades para que minhas horas sejam alinhadas ao que realmente importa e não ao que simplesmente me mantinha preso no automático. Rompe com a tendência de abraçar tarefas para fugir de sentimentos e impede que eu me prenda novamente a padrões que apenas atrasam meu avanço. Espírito Santo, toca minhas emoções e libera das minhas mãos cargas emocionais que aceitei por anos e que agora já não fazem sentido carregar. Remove expectativas frustradas, promessas quebradas, vínculos afetivos que eu insisti em segurar, mesmo quando já não havia vida neles. Espírito Santo, cura a raiz de apegos que mantenho por medo de mudança, medo de solidão ou medo de enfrentar a verdade. Ensina-me a liberar aquilo que já cumpriu seu ciclo, que já não edifica e que apenas me prende a um passado que não me leva a lugar algum. Dá-me coragem para soltar o que mantém meu coração pesado.
Espírito Santo, desfaz vínculos internos que me prenderam a situações e pessoas que impediram meu desenvolvimento. Remove pensamentos que me faziam acreditar que eu precisava permanecer carregando problemas que não eram meus. Rompe contratos emocionais que surgiram em momentos de fraqueza e que hoje se tornaram correntes que impedem meu avanço. Espírito Santo, corta laços que foram formados por necessidade e não por propósito. Elimina tudo que gera desgaste contínuo, que tira minha motivação e que atrapalha meu crescimento. Que nada permaneça em minhas mãos se não fizer parte da tua direção para minha vida. Espírito Santo, entrega ao meu coração a sabedoria para manter apenas o que edifica, apenas o que fortalece, apenas o que me aproxima do caminho certo. Guia-me para que minhas mãos permaneçam ocupadas somente com aquilo que sustenta minha evolução. Que meu tempo seja dedicado ao que realmente importa, meus passos direcionados apenas ao que contribui para a minha missão, e meu interior alinhado ao que fortalece minha identidade. Espírito Santo, afasta de mim qualquer carga que retarda minha jornada e substitui por força, foco e discernimento. Que eu avance sem pesos que paralisam, sem distrações que desviam e sem vínculos que me prendem ao que não faz mais parte da minha história. Assim, que minhas mãos finalmente segurem apenas aquilo que realmente me leva ao propósito que nasci para viver. Espírito Santo, toca agora as áreas mais profundas do meu interior, onde influências silenciosas tentaram moldar meu destino sem que eu percebesse. Remove de dentro de mim toda impressão emocional criada por palavras que não vinham de ti, conselhos que surgiram disfarçados de preocupação, mas carregavam manipulação, e sentimentos que se instalaram com a intenção de me desviar do caminho certo. Espírito Santo, desfaz cada pensamento que ganhou espaço indevidamente, cada crença que nasceu da dor e cada convicção errada que foi construída em momentos em que eu estava vulnerável. Que nenhuma narrativa criada por outras pessoas determine mais os rumos da minha jornada. Que nenhuma opinião humana tenha força suficiente para desfazer aquilo que tu estabeleceste desde o princípio. Espírito Santo, liberta minha mente de tudo que tentou controlar, limitar ou reescrever minha história. Espírito Santo, rompe influências emocionais que se infiltraram por meio de relacionamentos desequilibrados, afetos mal intencionados e conexões que se aproximaram com aparência de apoio, mas carregavam intenções ocultas. Afasta qualquer pessoa que procurou moldar minhas escolhas com base em seus próprios interesses, sem considerar meu propósito ou meu bem-estar. Remove da minha memória palavras que foram ditas com a intenção de me diminuir, manipular ou aprisionar meu desenvolvimento. Espírito Santo, quebra alianças espirituais que surgiram por carência, fragilidade ou falta de discernimento e que hoje tentam interferir no meu destino. Nada que tenha sido semeado para me desviar permanecerá. Nada que tenha sido arquitetado para me confundir seguirá em operação. Espírito Santo, desmantela também influências espirituais que se aproximaram de forma imperceptível, tentando reprogramar meus pensamentos, abalar minhas certezas e me conduzir por rotas que nunca deveriam ter sido trilhadas. Corta qualquer conexão que tentava exercer autoridade sobre minhas decisões, gerando medo, insegurança, culpa ou dependência emocional. Que toda voz contrária seja silenciada, que toda sugestão maligna seja cancelada, que toda tentativa de manipulação espiritual seja extinguida. Espírito Santo, sela minha mente para que nenhuma interferência oculta tenha mais acesso, impedindo que eu seja influenciado por sentimentos que não me pertencem e por pesos que não foram colocados por ti.
Espírito Santo, toca minhas emoções e retira marcas deixadas por manipulações antigas que ainda tentavam influenciar minha visão de mundo. Cura lembranças que se tornaram argumentos internos contra meu próprio crescimento, memórias que alimentaram medo de escolher, medo de perder, medo de avançar e medo de decepcionar. Remove interpretações equivocadas que nasceram de feridas mal resolvidas e que tentavam moldar minhas escolhas como se minha vida estivesse destinada ao fracasso ou à repetição de erros. Espírito Santo, reestrutura meu interior para que nenhuma manipulação emocional volte a encontrar espaço. Restaura minha força para decidir com consciência e maturidade. Espírito Santo, limpa completamente os ambientes onde influências externas tentaram determinar minhas rotas. Quebre expectativas que foram colocadas sobre mim sem coerência com o propósito que carreguei desde o princípio. Interrompe planos que terceiros construíram para a minha vida, como se tivessem autoridade para determinar meus limites. Espírito Santo, devolve-me a autonomia emocional e espiritual para caminhar com sobriedade, independência e firmeza. Que minha vida seja guiada unicamente pela Tua presença, e não pela vontade de outras pessoas, nem pela pressão de ambientes, nem por medos que não pertencem à minha identidade. Espírito Santo, estabelece um novo padrão dentro de mim, onde minha mente e minhas emoções funcionem sob Tua proteção constante. Firma minha identidade para que nenhuma manipulação encontre retorno, para que nenhuma influência distorcida consiga se levantar e para que nenhum pensamento contrário tenha força para alterar minha rota novamente. Que o destino que tentaram modificar seja restaurado em sua forma original, limpo de interferências, livre de pesos e completamente alinhado ao propósito que sempre esteve reservado para mim. Espírito Santo, desfaz toda manipulação que tentou reescrever minha história e fortalece minha vida para que eu avance com segurança, consciência e proteção absoluta em cada passo que eu der. Espírito Santo, toca agora a região mais sensível do meu interior, onde a motivação se desgastou pelas batalhas longas, pelos dias exaustivos e pelas decepções que acumulei sem perceber. Aquece novamente a chama que antes ardia forte, mas que com o tempo foi sendo abafada por frustrações, pressões e expectativas não correspondidas. Espírito Santo, renova meu ânimo de forma profunda, retirando pesos que silenciosamente consumiram minha disposição e trazendo de volta a força que perdi ao tentar superar desafios sem compreender que, em muitos momentos, eu estava tentando lutar sozinho. Remove toda a sensação de estagnação, toda a apatia que se instalou em períodos de cansaço emocional e todo o desânimo que tentou persuadir minha alma a desistir da caminhada. Espírito Santo, desperta novamente em mim a vontade de avançar. Espírito Santo, restaura a coragem que foi sendo desgastada por quedas, falhas e tentativas que pareceram inúteis. Toca nas áreas onde me senti insuficiente, onde me comparei com outros e onde concluí que meu esforço não estava gerando resultado algum. Remove do meu coração o peso de derrotas antigas que ainda ecoam em meus pensamentos, tentando me convencer de que o futuro será apenas uma repetição do passado. Espírito Santo, renova-me por dentro com convicção e vigor. Que eu volte a acreditar naquilo que um dia eu sonhei e que por medo ou cansaço deixei de perseguir. Faz nascer em mim uma nova firmeza, capaz de sustentar passos longos, decisões difíceis e processos que exigem persistência. Espírito Santo, desfaz camadas de desânimo que se formaram sobre minha motivação e que impediram meus olhos de enxergar possibilidades reais. Remove o esgotamento mental que obscureceu minhas escolhas, silenciou minha alegria e enfraqueceu meu impulso de lutar. Toca profundamente pensamentos repetitivos que me empurravam para a desistência e destrói a sensação de paralisia que me afastou de projetos importantes.
Espírito Santo, devolve-me inspiração, leveza e entusiasmo para caminhar outra vez, como alguém que reconhece que ainda há muito para viver e conquistar. Purifica meu interior de qualquer sombra que tentava apagar meu brilho. Espírito Santo, reestrutura minhas emoções para que eu não dependa mais do ambiente, das circunstâncias ou das pessoas ao meu redor para me sentir motivado. Ensina-me a encontrar em Ti a fonte da força que sustenta minha vida. Que eu possa permanecer firme mesmo quando o cenário externo não oferece motivos aparentes para continuar. Espírito Santo, fortalece minha postura, ajusta meu foco e reacende a chama da esperança dentro de mim. Que eu consiga olhar para frente com serenidade, acreditando que o amanhã pode ser diferente e que nada é capaz de impedir o avanço de alguém que está sendo guiado por Ti. Espírito Santo, remove completamente o desgaste emocional acumulado em períodos longos de espera, de silêncio e de incertezas. Derruba muros que se ergueram ao redor da minha motivação, impedindo que ela florescesse de novo. Cura frustrações que deixaram marcas profundas e que até hoje tentam determinar meus limites. Espírito Santo, devolve equilíbrio ao meu coração para que eu caminhe com constância, sem oscilar entre euforia e desânimo, mas mantendo uma motivação estável, sustentada pelo propósito que carrego. Que a força que me impulsiona venha de dentro, construída pela Tua presença operando em mim. Espírito Santo, estabelece em minha vida uma motivação renovada, amadurecida e resistente às dificuldades. Fortalece minhas decisões, ilumina meu entendimento e capacita meus passos para que eu não volte a parar no meio do percurso. Que cada dia traga um novo impulso, uma nova convicção, uma nova razão para seguir adiante. Espírito Santo, renova completamente minha motivação e firma meu coração na certeza de que ainda existe um caminho à minha frente, um caminho que posso trilhar, um caminho que devo trilhar e um caminho que contigo eu serei capaz de vencer. Espírito Santo, toca profundamente a região onde meus sentimentos se desgastaram, onde meus pensamentos perderam força e onde minha vontade de avançar ficou presa entre tantas experiências difíceis que vivi. Encontra o lugar exato onde minha motivação se enfraqueceu e sopra sobre mim um novo fôlego, capaz de restaurar tudo o que o cansaço, a pressão e as frustrações tentaram apagar. Espírito Santo, remove da minha alma o peso de expectativas quebradas, de esforços que pareciam não gerar resultados e de dias em que eu me senti invisível, lutando silenciosamente enquanto ninguém entendia o que eu carregava por dentro. Aquece novamente a chama que antes ardia com intensidade, mas que com o tempo se tornou apenas um brilho fraco, quase imperceptível. Espírito Santo, renova meu vigor, reacende meu foco e devolve-me o impulso que me torna capaz de caminhar com firmeza, mesmo quando o terreno parece desafiador. Espírito Santo, reveste-me com uma coragem que não depende das circunstâncias, que não oscila diante das dificuldades e que não desaparece quando o caminho se torna estreito. Toca as lembranças que me fizeram acreditar que eu tinha falhado, que eu não era suficiente e que minhas tentativas não valeram a pena. Espírito Santo, transforma lembranças que antes causavam dor em aprendizado que fortalece. Dissolve comparações que tiraram minha confiança. Elimina pensamentos que diminuíram meu valor e afasta a sensação de que nada do que faço é suficiente. Renova meu interior com a certeza de que ainda há esperança, ainda há propósito e ainda há força esperando ser despertada. Que eu volte a acreditar naquilo que Deus plantou em mim, mesmo que o tempo e a dor tenham tentado sufocar essa fé.
Espírito Santo, devolve ao meu coração a convicção que perdi em momentos de luta. Espírito Santo, toca as áreas onde o desânimo criou raízes, onde a repetição de desafios formou uma névoa sobre minha visão e onde a exaustão emocional apagou minha capacidade de sonhar. Remove camadas de cansaço que se acumularam sobre meu espírito. Retira a sensação de paralisia que me impedia de agir e limpa os pensamentos que se tornaram correntes mentais, sempre me puxando para baixo. Espírito Santo, desfaz a apatia que tomou conta do meu interior e impede que a lassidão emocional se torne hábito. Liberta-me da sensação de que tudo é pesado, de que nada muda, de que qualquer esforço é inútil. Restaura minha alegria de viver, devolve-me o brilho de enxergar possibilidades e devolve ao meu coração a vitalidade que eu já nem lembrava que possuía. Espírito Santo, reestrutura minhas emoções para que elas não dependam do clima, do ambiente ou das opiniões das pessoas ao meu redor. Ensina-me a encontrar em Ti a fonte inesgotável de motivação que não falha, não se esgota e não se altera com o passar dos dias. Remove a tendência de desanimar quando algo dá errado e fortalece minha postura para permanecer firme mesmo quando o cenário parece contrário. Espírito Santo, ativa em mim uma força que não se dobra ao cansaço, que não se rende às circunstâncias e que não se deixa dominar pelo medo. Que eu aprenda a caminhar com constância, mesmo quando não vejo resultados imediatos. Mostra-me que a caminhada vale tanto quanto a chegada e que a persistência é o que forma minha maturidade. Espírito Santo, fortalece-me em silêncio e me sustenta quando minhas próprias forças parecem insuficientes. Espírito Santo, cura frustrações que ficaram abertas dentro de mim, feridas que silenciosamente retiraram minha força e sentimentos que drenaram meu entusiasmo sem que eu percebesse. Toca emoções que foram marcadas por rejeição, falhas, perdas e processos que pareceram intermináveis. Remove a ideia de que o tempo perdido não pode ser restaurado e destrói pensamentos que me convenciam de que minha história já estava comprometida. Espírito Santo, dá-me descanso emocional para que eu caminhe novamente com confiança. Que minha motivação não seja apagada pelas batalhas que enfrentei, mas fortalecida pela certeza de que ainda há muito para viver. Restaura minha capacidade de olhar para frente sem medo, sem culpa e sem a sensação de que estou sempre atrasado. Espírito Santo, toca agora a parte mais silenciosa e escondida do meu interior, onde sentimentos antigos criaram raízes profundas e moldaram minha forma de me enxergar e de viver. Entra nas regiões onde a dor foi guardada por tanto tempo que se pareceu normal, onde palavras negativas se acumularam e onde memórias produzidas em momentos de fragilidade se transformaram em verdades que nunca vieram de Ti. Espírito Santo, cura áreas onde aceitei migalhas emocionais, onde me acomodei em situações que diminuíam meu valor e onde aceitei menos do que deveria por medo de perder, medo de ser rejeitado ou medo de enfrentar mudanças. Remove de dentro de mim qualquer crença que me fez pensar que eu não era digno, capaz ou suficiente. Restaura minha identidade em profundidade, curando fissuras que eu mesmo já não conseguia perceber. Espírito Santo, toca as memórias que ainda estão vivas e que contam histórias de decepções, desvalorizações e julgamentos que outros lançaram sobre mim. Remove cada palavra que se alojou na minha mente e machucou minha autoestima. Cada frase que formou uma imagem distorcida de quem eu sou e cada crítica que se transformou em prisão emocional. Espírito Santo, cura lembranças que moldaram reações, medos e comportamentos. Lembranças que me fizeram acreditar que eu precisava aceitar pouco para não perder tudo. Liberta-me da falsa ideia de que devo permanecer em ambientes que me enfraquecem, em relações que me desgastam e em situações que não refletem o propósito que carreguei desde o início. Que eu não volte a aceitar padrões que diminuem meu valor. Espírito Santo,
Remove sentimentos de inferioridade que me impediram de enxergar oportunidades, que me fizeram recuar quando eu deveria avançar e que me convenceram de que eu estava sempre atrás dos outros. Dissolve pensamentos pequenos que tentaram me convencer de que meu futuro estava limitado por meu passado. Espírito Santo, cura as áreas onde a insegurança construiu muros altos demais, impedindo que eu recebesse o que estava preparado para mim. Desfaz comparações que alimentaram ciúmes, tristeza ou autodepreciação. Que meu coração seja livre de todas as marcas deixadas por rejeições antigas, traições inesperadas e relações que me feriram profundamente. Espírito Santo, resgata meu valor real e restaura a confiança que perdi na caminhada. Espírito Santo, cura as raízes emocionais que geraram escolhas erradas, que me levaram a situações onde eu permiti ser diminuído, explorado ou negligenciado. Reestrutura minha forma de enxergar o afeto, a amizade, a convivência e o amor. Que eu não aceite mais migalhas esperando que um dia se tornem banquetes. Espírito Santo, devolve dignidade ao meu coração, limpando o que foi corrompido por experiências que nunca vieram de ti. Reorganiza meus sentimentos para que eu reconheça facilmente quando algo não me faz bem. Fortalece meu discernimento para perceber quando estou entregando demais onde recebo de menos. Espírito Santo, cura com profundidade tudo aquilo que tentei esconder atrás de sorrisos forçados e posturas firmes demais. Espírito Santo, toca minha visão de futuro e remove bloqueios emocionais que me faziam aceitar qualquer coisa apenas para não me sentir vazio. Cura a carência que abri portas para relacionamentos desequilibrados, para conselhos que me enganaram e para situações que drenavam meu ânimo. Espírito Santo, constrói em mim uma identidade segura, que não se abala pelas opiniões alheias, que não se encolhe diante de críticas e que não se entrega ao medo de ser deixado para trás. Que eu possa olhar para mim com os olhos de quem entende que seu valor não depende de circunstâncias, pessoas ou performances. Espírito Santo, fortalece minha identidade e cura o que ainda está sensível dentro de mim. Espírito Santo, ilumina agora cada parte da minha mente que ficou confusa pela intensidade das batalhas, pelas incertezas acumuladas e pelas tentativas falhas de resolver tudo apenas com minhas próprias forças. Toca regiões onde minhas ideias ficaram embaraçadas, onde meus pensamentos se chocaram e onde minha percepção ficou nublada por dores que eu não soube administrar. Espírito Santo, revela estratégias que ultrapassam a lógica humana, estratégias que nascem da tua sabedoria e não das minhas limitações. Mostra-me caminhos que antes eu não enxergava, porque o desânimo fechou minha visão e a ansiedade acelerou meu julgamento. Derrama sobre mim um entendimento novo, capaz de identificar soluções que estavam escondidas atrás das minhas inquietações. Espírito Santo, guia minha mente para que eu compreenda que nenhum obstáculo é definitivo quando estou sob tua direção. Espírito Santo, revela métodos que me tornem capaz de lidar com situações que antes pareciam grandes demais para mim. Ensina-me a interpretar corretamente cada desafio, para que eu não gaste força lutando contra aquilo que deveria apenas ser compreendido, e para que eu não aceite passivamente aquilo que deveria ser confrontado. Espírito Santo, abre meus olhos para enxergar detalhes que antes passei despercebido, detalhes que podem transformar completamente o rumo de uma situação difícil, que eu consiga perceber o que é prioridade, o que é distração, o que é perda de tempo e o que é porta de crescimento. Espírito Santo, que cada problema deixe de ser um peso e se torne uma oportunidade de amadurecimento emocional e espiritual.
Espírito Santo, destrói padrões antigos de reação que me fizeram enfrentar obstáculos sempre da mesma maneira, alcançando sempre os mesmos resultados limitados. Renova meu raciocínio, elimina crenças que me faziam desistir facilmente, remove pensamentos que paralisam e apaga conclusões que foram geradas em dias de fraqueza. Espírito Santo, dá-me uma nova forma de pensar, uma mente estruturada, centrada e capaz de identificar o melhor caminho mesmo quando estou cercado por pressões. Permite que minha inteligência emocional se fortaleça, que minha visão seja ampliada e que minha capacidade de agir seja guiada com precisão. Que cada estratégia que tu revelares produza frutos duradouros. Espírito Santo, toca minha sensibilidade para que eu saiba quando é hora de avançar, quando é hora de esperar, quando é hora de falar e quando é hora de silenciar. Remove a impulsividade que arruinou decisões importantes e cura a hesitação que me impediu de conquistar oportunidades. Espírito Santo, revela-me o momento certo, ensina-me a respeitar os processos e conduz meus passos com equilíbrio. Que eu jamais tome decisões movido pelo medo ou pela pressa, mas sempre guiado pela estratégia que vem de ti. Ajusta meu discernimento para que eu reconheça quando um obstáculo é um teste que prepara, quando é uma barreira que precisa ser ultrapassada ou quando é um aviso de que devo mudar de direção. Espírito Santo, revela recursos internos que eu não sabia que possuía. Mostra-me habilidades que ficaram escondidas sob camadas de insegurança, dons que foram abafados pelas críticas e forças que foram ignoradas, porque eu apenas aprendi a me ver pelas minhas fraquezas. Espírito Santo, traz à tona tudo o que já existe em mim e que vai me capacitar a enfrentar qualquer situação. Faz com que eu compreenda que tu me equipaste com tudo o que preciso para vencer batalhas que antes pareciam maiores do que eu. Fortalece minhas convicções, desperta minha criatividade, amplia minha inteligência emocional e me dá estratégia para lidar com cada detalhe do caminho. Espírito Santo, estabelece sobre mim uma sabedoria contínua que me acompanha em cada escolha e cada passo. Que eu não dependa apenas da experiência, nem apenas da lógica, mas da tua orientação, que vê além do que meus olhos alcançam. Espírito Santo, revela estratégias que abrem portas, desfazem armadilhas e transformam desafios em avanço. Que nenhum obstáculo seja capaz de me intimidar quando tenho tua condução, e que cada situação difícil se torne uma ponte para o próximo nível da minha jornada. Espírito Santo, guia-me com entendimento profundo, visão clara e estratégias perfeitas, para que eu vença cada obstáculo que surgir diante de mim. Espírito Santo, toca agora a essência da minha caminhada e direciona cada área da minha vida para que tudo se alinhe ao propósito que foi preparado desde o princípio. Remove de dentro de mim qualquer hesitação que ainda me impede de avançar com coragem e clareza. Acalma meus pensamentos, ajusta minhas emoções e fortalece minha postura para que eu caminhe com firmeza, sem desviar nem para a direita nem para a esquerda. Espírito Santo, guia meus passos com precisão, revelando oportunidades que me aproximam da missão que carrego e fechando caminhos que não refletem o destino que escolheste para mim. Que eu não me confunda com atalhos, que eu não me prenda a distrações e que eu não dê atenção a vozes que tentam me afastar daquilo que realmente importa. Espírito Santo, prepara meu coração para reconhecer quando estou diante de algo que foi enviado por ti. Dá-me sensibilidade para perceber portas legítimas, maturidade para rejeitar escolhas precipitadas e coragem para abraçar processos que me moldam. Espírito Santo, remove cada sentimento de incapacidade que ainda tenta roubar minha confiança. Mostra que meu propósito não está fora do meu alcance, que minha jornada não está perdida e que ainda há tempo para viver tudo o que foi sonhado para mim.
Que eu não recue por medo, não desista por cansaço e não paralise por insegurança. Espírito Santo, conduz-me para além das limitações que eu mesmo me impus e leva-me ao lugar onde a minha vida encontra sentido pleno. Espírito Santo, realinha minha trajetória e restaura os caminhos que foram interrompidos por escolhas imaturas, por pressões externas ou por feridas que alteraram meu curso. Cura decisões que me conduziram a lugares que não fortaleciam meu espírito. Apaga marcas que ainda influenciam meu comportamento e libera meu futuro de toda sombra que tenta manter meu interior preso ao passado. Espírito Santo, faz o que nenhum esforço humano pode fazer. Reconstrói, reposiciona, renova e conduz. Que minha vida, minhas decisões e meus relacionamentos passem por tua revisão completa, para que cada área reflita a direção certa, a direção preparada, a direção necessária. Espírito Santo, revela a rota que conecta o que vivi ao que ainda viverei. Faz-me compreender que nada foi desperdiçado, que nada aconteceu por acaso e que até os dias mais difíceis contribuíram para moldar a força que agora carrego. Espírito Santo, abre o mapa que eu não conseguia enxergar, ilumina os trechos que pareciam escuros e mostra-me com detalhes o próximo passo que devo tomar. Que cada movimento seja consciente, sábio e firme. Que eu caminhe com estabilidade, sabendo que não estou tentando adivinhar o caminho, mas seguindo a orientação daquele que conhece o fim desde o começo. Espírito Santo, finalizando esta oração, entrego totalmente minha vida, meus planos, meus sonhos e meu futuro em tuas mãos. Reconheço que o propósito que me aguarda não será alcançado por forças humanas, mas pela tua direção constante. Guia-me para que eu permaneça na rota certa. Fortalece-me para que eu não retroceda diante de desafios e molda meu coração para que eu não me desvie por distrações. Espírito Santo, que eu consiga enxergar com clareza aquilo que me aproxima do propósito e aquilo que me afasta dele. Firma meus passos na verdade, protege minhas decisões de enganos e faz com que meu espírito permaneça sensível à tua voz em todo o tempo. Conduz minha vida com precisão, sabedoria e equilíbrio, para que cada capítulo da minha história revele o resultado da tua presença guiando cada detalhe. Em nome do Senhor Jesus Cristo, agradeço esta oportunidade. Amém. Meu amigo e minha amiga, depois desta oração, creia que algo começou a se mover dentro da sua casa, dentro da sua mente e dentro do seu espírito. Aquilo que tentava desviar seu propósito perdeu força, portas incorretas foram fechadas e a direção que você tanto buscava começou a se alinhar novamente. O Espírito Santo tocou áreas profundas, reorganizou sentimentos, reteve ataques ocultos e reacendeu dentro de você a certeza de que existe um caminho preparado e que agora você está apto a caminhar por ele com clareza, firmeza e paz. A transformação não é apenas interna, ela será percebida em suas decisões, em suas relações e no ambiente ao seu redor. Cada passo a partir de agora será sustentado por uma sabedoria maior do que a sua, e você verá pouco a pouco resultados que antes pareciam impossíveis de alcançar. Meu amigo e minha amiga, se este vídeo te abençoou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Compartilhe nos comentários seu pedido de oração. Queremos interceder pela sua vida com carinho e compromisso. E se desejar dar um passo mais profundo na sua caminhada espiritual, considere conhecer o e-book sobre o Espírito Santo que preparamos com muito cuidado. Além de fortalecer sua fé, ele também ajuda a manter este canal vivo, alcançando mais pessoas todos os dias. O link deste e-book encontra-se no primeiro comentário fixado neste vídeo. Que Deus derrame bênçãos abundantes sobre você e sua família.